né? Mas lá pelo iluminismo vai abrir um fosso, né? Porque o iluminismo vai dizer que a história é ciência, né? Vai dar um status de ciência para a história, enquanto a literatura vai ser chamada, vai ficar na categoria de arte. Então aí começa a abrir um fosso, aí vem o ranking com os documentos e tudo, aí mesmo é que a história se distancia da literatura, né? Apesar de que os românticos, a literatura romântica vai fazer uma aproximação. Os romances vão tentar sempre mostrar que há uma verossimilhança, porque quando o escritor escreve um romance, ele precisa se cercar de elementos que são reais, para dar uma credibilidade para aquela história que ele está contando. Porque senão ficaria uma coisa absurda, ninguém entendeu ou leu. Ele precisa contextualizar sempre, né? Qualquer autor que escreve qualquer obra de ficção, ele não pode escrever uma coisa sem conexão com uma realidade. Então ele precisa colocar aquilo ali dentro de uma base que seja real, né? Essa base real é o que interessa para nós historiadores quando vamos analisar sempre. Quando eu falo real, eu não falo do verdadeiro, eu falo da verossimilhança, daquilo que se aproxima, que pode ser uma verdade. Os romances do Machado de Assis, por exemplo, eles têm muito de verossimilhança, né? Os romances do Benedito Monteiro aqui no Pará, por exemplo, tem muito de romance. Você pega tem muito de verossimilhança. Você pega o Verde Vago Mundo, né? Você vai ver uma história de um cidadão que trabalha com uma posse de uma terra enorme na Amazônia e tudo que decorre de um problema de uma venda para ele, né? São elementos do real que o autor de ficção precisa se cercar para poder escrever a sua história e que o leitor dela possa entender. E para nós historiadores é muito importante, porque fala também de um cenário social, de uma construção social, né? que pode ser interessante para a gente ver. Fala de uma representação. A literatura cria a representação, uma história também, né? Só que a nossa representação histórica ela é toda baseada em documento, né? A gente pode dizer que a gente está fazendo uma história real, de verdade, mas a gente tenta, com o documento, com as fontes, se aproximar disso. O escritor ele tem muito mais liberdade de escrever, mas aquele compromisso em colocar a história dele dentro do cenário mais crível possível, uma possibilidade de se cercar do que poderia ser uma verdade, ou um contexto. Ele não pode fugir do contexto aleatório, ele tem que ter o pé no chão. Então essas coisas aproximam o trabalho do escritor com o literato, né? Há uma série de romances aqui no Pará, por exemplo, que a gente pode tomar para fazer essa leitura de história através da literatura, né? Falei do Benedito Monteiro, mas tem o trabalho do Valcínio que pode ficar na questão do imaginário da população, da mentalidade,